Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Hoje vocês vão ouvir um fundo musical infantil, tá? Hoje eu estou com meu bebê em casa. Mas vamos lá. Bom que fica um pouquinho animado, né? Coloquem pra mim aí o nome de vocês aqui, por favor, no bate-papo com a série, tá? Alguns já começaram colocando, não esqueçam de colocar. Quando vocês vão colocando, eu só vou dar um tempinho para que os demais possam entrar. Vocês tiveram dificuldade em responder aquela atividade que eu passei? Na verdade, só foi 2 questões para vocês fazerem. Nós vamos corrigir, então, essas 2 questões. Não? Tá tranquilo? Pronto? Todos estão aí preparados com o caderno? Meninos, então olha só. Nós revisamos, na minha opinião, o conteúdo mais importante do segundo bimestre, que é a função de segundo grau. Função modular, ela já é bem mais simples. Na próxima aula eu vou usar só uma aula mesmo para dar uma pincelada sobre ela, tá? E aí a gente entra no conteúdo propriamente dito do terceiro bimestre, com função exponencial. Função exponencial é muito importante vocês saberem, porque depois a gente tem função logarítmica também. Então, eu preciso que vocês me falem. Ficou alguma dúvida sobre função quadrática? Sim, não? Ficou, meninos, alguma dúvida? Tranquilo? Então tá. Os que entraram agora, por favor, coloca pra mim aqui, ó, no bate-papo aqui o nome de vocês, a série, tá? Por favor. Pra gente ter a chamadinha de vocês aqui certinha, tá? Meninos, já falaram para vocês sobre a questão do portfólio? Algum professor já adiantou isso para vocês? Eu não sei se na última aula eu cheguei a adiantar isso para vocês, eu acho que não. Alguém falou sobre o portfólio que vocês vão ter que fazer? Em primeiro ano? Vocês estão me ouvindo bem? Ativem aí o microfone de vocês e me responde.
primeiro ano? A pergunta que eu fiz é importante. Alguém falou para vocês sobre portfólio, questão das notas? Ah, falou, mas não entendeu nada, Amanda? Então vamos lá, vou refrisar isso para vocês novamente. Nós acabamos aqui de fazer uma reunião e foi nos passado então o portfólio que vocês vão fazer. De antemão, era para vocês separar um caderno e montar esse portfólio, tá? Mas de acordo com a reunião que foi feita, esse portfólio será todo digital. Então, vocês responderão essas atividades de acordo com o link que a Juliana, que é a coordenadora do Matutino, vai passar para vocês fazerem. É claro que ela vai enviar essas atividades para vocês numa data certa, ela vai comunicar. Essas atividades serão todas assim dentro do conteúdo que a gente está trabalhando. Eu estou falando por mim, né, professora de matemática de vocês. E como ele não vai ser mais caderno, vocês têm que organizar o caderno, esse portfólio em forma de caderno para todas as disciplinas e enviar na escola. Então é importante que vocês participem respondendo essas atividades. Outra coisa, primeiro ano, é importantíssima a participação de vocês nas aulas, tá bom? A sua participação e frequência nas atividades, nas aulas, você está contando para vocês uma média de 5 pontos. Então, tudo que vocês fizerem, nós vamos somar e aí vamos dividir por 2. Então, vocês vão disponibilizar para vocês um total de 200 pontos e aí dividir por 2 e fazer sua média. Então, vocês vão ter portfólio valendo 10 pontos, tá? Simulado valendo 5 pontos e a sua participação de atividades, aula no Zoom, frequência valendo 5 pontos. Então, é o seguinte, se você não fizer essas atividades, não participar das aulas, ter sua frequência durante essas aulas online no Zoom, você vai perder, vai diminuir aí essa nota sua de 5 pontos de participação. Tudo isso somando vai dar um total de 200 pontos, dividido por 2 será a sua média. Ficou claro isso para vocês agora? Então, esse portfólio não vai ser mais um caderno? Não, não vai ser mais um caderno, ele será agora digital. Ou seja, vocês vão responder, vão receber o link, responder todo o questionário e vai enviar para a coordenadora. Quando você enviar ele, ela que vai receber e vai ver lá os seus acertos dessas atividades. Nós só vamos enviar as atividades que nós queremos para ela, ela vai montar, assim como ela fez com o simulado, e enviar para vocês o link para vocês acessarem e responder. Porque fica mais fácil e não dá tanto trabalho, vocês não concordam? Sim, entendi. Fica mais fácil, não dá tanto trabalho, né? Porque ter que ir lá, separar um caderno, fazer atividade por atividade. Até porque muitos vão falar que não tem como imprimir, que não tem impressora. Isso aí é desconsiderado da maioria de muitos, né? Nem todo mundo tem uma impressora para imprimir atividade. Então vai ficar assim, tá bom? Ficou claro agora a questão da participação de vocês, a questão de vocês estarem fazendo as atividades, quem não anda fazendo, viu? É importante que faça. Os colegas que não andam assistindo as aulas do Zoom, quem tem contato aí em grupos, conversa lá com eles, manda uma mensagenzinha, viu? Falando para eles participarem, que é muito importante essa participação, tá? Meninos, então assim, de recado é isso. Vocês ainda têm alguma dúvida, alguma pergunta? Entenderam como que está sendo pontuada as notas de vocês agora? Sim. Ótimo. Então eu vou fazer com vocês agora meu compartilhamento de tela. Ficou duas questões daquela lista que eu passei para a gente resolver juntos, né? Quer dizer, para me corrigir com vocês, porque eu deixei para vocês resolverem de acordo com as duas que eu já tinha feito como exemplo. Então vamos lá. Se tiveram dificuldade, há outra coisa. Eu perguntei no início, mas não tive resposta. Vocês ainda teve alguma dificuldade com função quadrática ou ainda tem ainda como calcular a questão de gráfico?
Por que eu estou perguntando isso? Porque eu acredito que eu já revisei todo o conteúdo importante de função quadrática, tudo que precisa ser visto eu já passei para vocês. Então, a partir da nossa próxima aula, eu estou querendo já mudar o nosso foco de conteúdo. Ah, vocês ainda têm dúvida em como calcular? É isso? Entendi, então. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a correção de hoje, tá? E aí, na nossa próxima aula, eu faço mais atividades com vocês em como calcular, tá bom? Como calcular e passo uma listinha para vocês fazerem. Combinado assim? Outra coisa, todos vocês têm acesso ao Google Classroom, né? Todos vocês que estão assistindo as minhas aulas aqui têm acesso a entrar lá para pegar a atividade e responder? Ou tem alguém que não está conseguindo acessar? Sim? A Amanda falou que sim. Os demais, coloca um joinha aí na tela para mim ver. Tá tudo ok, vocês conseguem entrar lá perfeitamente. Ótimo. Alguns já responderam aqui no bate-papo. É isso que eu preciso saber, tá? Porque aí eu vou mandar essa listinha lá e vou deixar para vocês resolverem. Eu vou fazer o seguinte, eu não montei ela para hoje, mas hoje mesmo eu vou colocar ela lá então. E aí, não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para sexta. Sexta eu dou aula, faço exercício com vocês na aula de calcular. E aí a gente joga lá, eu jogo lá uma lista a mais, um adicional para vocês fazerem para praticar. Combinados assim? Que a gente precisa ver outros conteúdos, como função exponencial, por exemplo, tá bom? Então tá bom então. Então vamos lá. Deixa eu fazer a correção com vocês dessas que eu falei, dessas duas questões, que é de calcular também. Então vamos lá. Assim que vocês conseguirem visualizar a minha tela, vocês me avisem, por favor. Tá? Tá ok? Vocês já estão vendo a minha tela? Ótimo. Então aqui, vocês querem que volte a explicação da questão 1? Não precisa não, né? Vocês querem que retome? Sim ou não? Então vou lá, vou direto para as questões que a gente tinha que resolver juntos, tá? Número 2, né? Uma função quadrática f é dada por f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com b e c reais. Se f de 1 é igual a menos 1 e f de 2 menos f de 3 é igual a 1, o menor valor que x pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais é igual a... Qual foi a resposta que vocês encontraram? Que resposta vocês encontraram no primeiro ano? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Coloquei bem detalhadinho aqui, ó. O gráfico da função apresentado aqui em cima, né? É uma parábola com concavidade voltada para cima. Por que eu sei disso? Porque o meu A, ele é positivo, tá? Então, sendo assim, o menor valor da função será a coordenada de y do seu vértice, tá bom? Se fosse ao contrário, então nós calcularíamos a coordenada do próprio x, tá? O vértice do próprio x, se a concavidade estivesse para baixo. Mas como o meu A é positivo e a concavidade da parábola, que é o topo da parábola, a concavidade dela está para cima, nós vamos calcular então o vértice de y para descobrir esse valor de A, tá? Esse menor valor de x, na verdade, desculpa. Então, que fórmula nós usamos? Sendo y, então, encontrado através da fórmula y
vértice de y, que é esse yvzinho aqui, é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Por fórmula, nós sabemos que para achar o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, para a gente encontrar o vértice, é necessário a gente conhecer quanto vale o b e quanto vale o c. Se eu não souber, postei. Essa atividade está lá no Classroom, que eu postei na última sexta-feira. Viu, Maria Eduarda? Você não conseguiu visualizar? Tem mais alguém que não conseguiu visualizar? Tá lá no Classroom, essa folhinha aqui que eu postei. Maria Eduarda tá falando que não visualizou. Tem mais alguém que não visualizou? Manda aqui para mim saber. Tem mais alguém do primeiro C que não visualizou essa atividade lá? Será que eu esqueci de postar? Postei só a videoaula e não postei a lista? A pergunta é importante, o primeiro. Falem para mim, por favor, se tem mais alguém que eu postei essa atividade e não recebeu. Só a aula? Eu vou verificar, Maria Eduarda, mas de qualquer forma, eu vou postar essa aula de hoje, aí você passa pro caderno para mim, então, tá? Eu vou entrar aqui no sistema do Classroom e eu vou descobrir o que eu aprontei. Pode ser que eu tenha esquecido de postar. Nas outras turmas eu sei que eu postei. De postar a lista. Pode ser que isso tenha acontecido. Inclusive, só um segundinho que eu vou abrir aqui agora e fica mais fácil. Peraí, só um segundo. Primeiro C, né? Aula do dia 28. Deixa eu ver aqui. Primeiro C. Navegar aqui nas minhas postagens. Postei no primeiro C também. O Maria Eduarda tá aqui, tá postadinho aqui. Acabei de entrar no sisteminha aqui, tá aqui. A lista que eu postei, tá? Eu não sei porque que o seu não carregou, mas tá aqui. Depois você dá uma olhadinha lá na postagem do dia 28. Tá estranho, porque eu postei em todas as turmas, tanta aula. Deem uma olhada, tem 2 links. Deem uma olhadinha, porque tem 2 links. Tem o link da aula e o link da atividade. Tá um do lado do outro. Se você olhar pelo celular, tá um embaixo do outro. Postagem do dia 28, que foi a última sexta-feira. Deem uma olhadinha lá que eu postei. Acabei de olhar aqui, tá postado, tá? Eu não sei por que não abriu para vocês. Não sei se é a internet. Tá postadinho. Beleza? Então, continuando, eu vou voltar aqui com a correção. Quem não conseguiu, me falem, porque eu dou um tempinho para vocês, façam e me mandam depois. Ah, agora vocês acharam, né? Laciele, olha o seu também, se agora você encontrou, tá? Tá lá. Inclusive, aí vocês passam para o caderno e me mandam, porque no caso de vocês não viram, então me manda, tá? Porque essa atividade aí vale nota de participação de vocês. Como havia dito, são 5 pontos de participação. Atividades, aula e frequência. Tá bom? Deem uma olhadinha, por favor. Meninos, então vamos lá. Então, ó, para que isso aconteça, eu preciso calcular o vértice de y, para que eu ache o x, né? Nessas postagens minhas, eu tenho que verificar lá no Zoom, ou lá no Classroom. Acabando de abrir ele aqui, eu vou olhar quantas tem. Mas é isso mesmo, não tem muitas não, só isso mesmo. Então, vamos lá, ó.
Continuando então, eu preciso encontrar qual o valor do meu x. Para isso, eu calculo, então, o vértice de y. Calcular o vértice de y é usar essa formulazinha aqui, como a gente falou. Então, o que nós vamos fazer? Para me calcular o vértice de y, eu preciso saber quanto vale o meu b e quanto vale o meu c. Então, eu vou substituir na expressão. Na expressão 1, quando f em f de 1, o que eu vou fazer? Igual a menos 1, eu vou apenas substituir. Professora, aonde a senhora está substituindo? Vou substituir aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter que, ó, 1 ao quadrado, ó, 1 ao quadrado, que não é b ao quadrado, não é? Então, eu vou ter 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 vezes b mais c. O exercício está querendo que eu descubra quem que é o meu b, quem que é o meu c primeiro, para que eu ache, então, o vértice. Então, voltando, como eu havia parado o tempo todo, né? Assim, para nós encontrarmos o vértice, é necessário conhecer os valores de b e c. Para tal, iremos utilizar as informações substituindo os valores de x e y na função. Então, eu vou pegar essa função aqui inicial, ó, vou substituir pelos valores que eu tenho, tá bom? Aonde for x, para mim descobrir, lembra quando a gente fez lá no exemplo anterior, quando eu estava explicando para vocês? Para mim encontrar o valor de b, aonde for x ali no f de 1, eu vou colocar b, ou vou colocar 1, tá? Desculpa, eu vou colocar 1. Aí sim eu vou conseguir ver quanto vale o b, quanto vale o c. Então vamos lá. Primeira expressão, o que eu vou fazer? Substituir na função. Aonde for x, eu vou colocar 1. Então, em vez de ser f de x, agora vai ser 1. Beleza? Todos entenderam isso? Vou pegar a função, vou trazer ela para cá para a resolução, para vocês entenderem melhor. Deixa eu copiar aqui. Espera aí. Meu mouse não está me ajudando. Aqui. Pronto. Copiar, porque eu acho mais fácil. Ctrl V. Pronto. Então, eu vou fazer isso. Aonde eu tenho x, eu vou substituir por 1, porque agora eu não tenho f de x, eu tenho f de 1, tá? E o f de 1 é igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Aonde for x, então, eu vou colocar 1 ao quadrado mais 1 vezes b, né? Porque é b vezes x, mais c. Tudo isso, primeiro ano, igual a menos 1. Nós sabemos o quê? Que 1 vezes 1 é ele mesmo, né? Então, a gente tem 1 ao quadrado, 1. 1 vezes b é o próprio b. Tudo isso igual a menos 1. Então, eu vou ter o quê? B mais C igual a menos 2. Como que eu chego a essa resposta? Presta atenção nisso daqui, ó. 1 vezes 1 é 1. Eu vou ter, então, mais B mais C, tudo isso é igual a menos 1. Eu quero descobrir quanto vale o meu B e o meu C. Aqui no lado da igualdade, depois da igualdade, eu tenho menos 1 e um positivo do outro lado da igualdade. Eu preciso pegar esses números inteiros e colocar tudo do mesmo lado. Quando eu faço isso, o 1 que está positivo do lado esquerdo aqui, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, ele passando para o outro lado negativo, eu só chego nessa resposta porque eu vou ter isso daqui, ó. Ó, eu vou ter então, ó, vou ter que B mais C, vou colocar aqui porque eu não coloquei. B mais C vai ser igual, dê meu coisinha de igual, vai ser igual a menos 1, que é o que eu já tenho, menos 1. Agora, presta atenção numa coisa. Eu não tenho do lado da igualdade aqui 1 positivo, ele vai passar para o outro lado eu tenho que mandar ele para o lado de cá.
Passando ele pelo lado de cá, eu vou ter, então, um menos 1 também negativo. Menos 1 com menos 1, conservo o sinal em soma. Então, eu sei que B mais C vai ser igual a menos 2. Entenderam por que eu cheguei nessa resposta? Aqui? Vocês entenderam por que eu cheguei nessa resposta? Nesse primeiro cálculo? Sim, não? Coloca para mim um joinha aí para me saber. Entenderam primeiro ano por que eu cheguei nessa resposta? Só fiz substituições, tá? Porque olha só, eu tenho esse aqui, ó, esses dois aqui, eles teriam que somar. Mas acontece que mais com menos é menos, mais com menos é menos, e nesse caso eu conservo o sinal e somo. Na expressão 2, presta atenção, f de 2 menos f de 3 é igual a 1. Então, eu vou substituir. Então, no primeiro momento, eu vou ter 2 ao quadrado mais 2 vezes b mais c, menos 3 ao quadrado mais 3 vezes b mais c. Por que isso? Porque f de 2 menos f de 3. Por isso que eu fiz isso. Tudo isso igual a 1. 2 vezes 2 é 4. Segue aqui comigo o raciocínio. 2 vezes b, 2b mais c, certo? Agora, vamos resolver o f de 3. F de 3 ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui, vai ter 3 ao quadrado, eu tenho 9. Mais 3b, olha só que presta atenção. Esse sinal aqui negativo, ele é para tudo que está dentro do parêntese. Deixa eu destacar. Ele é para tudo que está dentro do parêntese, então eu vou ter menos com mais, menos 9. Menos com mais, menos, então eu vou ter menos 3b. Menos com mais, menos, então eu vou ter menos c. Tudo isso é igual a 1, tá? Então, eu cheguei nesses resultados. O que eu vou fazer agora? Vou, então, tentar resolver para simplificar o máximo possível, tá? Então, eu tenho, ó, 2b menos 3b, tá bom? Então, eu vou resolvendo isso daqui, ó, tudo isso igual a 1. Eu vou ter, então, o resultado de menos 6. Por quê? Esse 5 aqui positivo, negativo, esse 5 aqui eu vou passar para o outro lado, ele fica com o sinal, vou conservar e soma, tá? Conserva o sinal do maior. Vai ficar menos 6. Substituindo, então, eu encontrei o valor de B e agora eu vou substituir. Substituindo o B na expressão 1, a gente encontra o valor de C. Eu cheguei à conclusão, depois que eu resolvi todos esses cálculos aqui, ó, 4 mais 2B mais C menos 9, peraí só um minuto que eu vou ver quem tá mandando alguma coisa aqui. Ah, tá, vocês estão ainda na coisa. Menos 9 menos 3B menos C, eu vou isolar o C por enquanto, aqui, ó, e vou resolver só o B, para mim ver quanto ele vale. Resolvendo, então, essas equações, eu vou chegar na seguinte resposta. Menos 5 menos B, tudo isso é igual a 1. Isolando B, eu vou ter, então, que B é igual a menos 6. Agora, sabendo o valor de B, eu vou substituir ele na expressão 1, que é a expressão 1 é B mais C igual a menos 2, eu consigo achar o valor de C. Fazendo isso, eu vou ter menos 6 mais C igual a menos 2. Então, C é igual a menos 2 mais 6. C é igual a 4. Agora é fácil, primeiro ano. Eu preciso usar agora essa fórmula. Agora eu consigo utilizar essa fórmula. Como que eu vou fazer isso? Então, portanto, é a função de f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 4. Para a gente calcular o vértice de y, a gente então vai substituir. B ao quadrado é menos 6 ao quadrado, tá? Menos 4 vezes 1
vezes 4. Como que eu sei disso? Presta atenção. O meu delta, a formulazinha é essa, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho o valor de A, de B e de C, tá? Só substituir. Vamos ver se vai dar tempo, porque o nosso tempo tá acabando aqui já. Peraí. Então, eu tenho menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 4, tudo isso dividido por 4 vezes 1. Então, agora fica fácil. 4 vezes A vai ficar 4 vezes 1. Resolvendo tudo isso aqui, eu vou ter 36 menos 16 dividido por 4. Então, eu vou ter menos 20 sobre 4, que é igual a 5. Então, a minha alternativa correta é a letra D. Qual é o possível valor para x? Menos 5, tá bom? Compreendido isso daí? Compreendido? Compreendido ou não? Nós vamos fazer exercícios depois, mais dessas questões de resolução, para vocês praticarem, como foi pedido para mim, tá? Preciso que vocês interajam comigo primeiro antes, senão eu vou achar que vocês já sabem, e aí eu fico na dúvida, tá? Então, olha só. Laura tem de resolver uma equação de segundo grau no para casa, como atividade de casa. Mas percebe que ao copiar do quadro para o caderno, esqueceu-se de copiar o coeficiente de x. Para resolver a equação, registrou-a da seguinte maneira: 4x ao quadrado mais ax mais 9 é igual a zero. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução, e essa era positiva, conseguiu determinar o valor de A, que é. Então, ó, vamos lá. Quando uma equação de segundo grau apresenta uma única solução, o delta, que é a fórmula de Bhaskara, é igual a zero. A gente viu isso, tá? Nas explicações. Assim, para a gente encontrar o valor de A, basta a gente calcular delta e igualar o seu valor a zero, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos às substituições, né? Então, a gente tem aqui, ó, a função que ela fez é essa. Então, nós vamos ter aqui A ao quadrado, que é o que eu não tenho ainda, menos 4 vezes 4 vezes o 9, tá bom? Ela copiou da seguinte forma, tá? Ó. Então, eu tenho A ao quadrado, que é no lugar do meu B, que é o que eu não tenho ainda. Mas eu tenho o A, que é o coeficiente que está com x ao quadrado, e eu tenho o meu C. Então, vou resolver assim, tá? Ó, então, A ao quadrado, que está no lugar do meu B, que eu não tenho. Vezes 4, menos 4 vezes 4 vezes 9. Então, eu vou ter A ao quadrado menos 144, porque menos 4 vezes 4 vezes 9 é 144. Preciso igualar tudo isso a zero, tá? Então, para mim fazer isso, eu vou ter A ao quadrado, que é igual a 144. E agora, professora, como que eu resolvo isso? Fazendo isso aqui, ó. Quando eu tenho ao quadrado, eu isolo A, então, e jogo a raiz quadrada. Como eu sei que o sinal pode ser positivo ou negativo, vou ter raiz quadrada de 144. E raiz quadrada de 144 é mais ou menos 12. Depois eu ensino vocês como procurar a raiz quadrada, a fatoração, tá? Então, sendo assim, se A é igual a 12, ou A é igual a menos 12, a equação terá apenas uma raiz. Então, contudo, ainda a gente precisa verificar esse valor de A e o resultado será sempre a raiz positiva, porque não tem a raiz negativa, tá? Para isso, nós vamos encontrar a raiz e os valores de A. Então, presta atenção. x1 é igual para A positivo. Se eu tenho se eu tenho dois possíveis valores, então lembra que eu tenho que encontrar x1 e x2. X uma linha, x duas linhas, tá? Então, eu tenho x1 menos 12 dividido por 2 vezes 4, que é igual a menos 3 meios. E o A negativo, a gente vai ter o x2, que é menos com menos, que é igual a 12
dividido por 2 vezes 4, que eu vou ter 3 meios, tá? Portanto, para a menos 12, a equação terá apenas uma raiz e essa raiz será positiva, que no caso é essa aqui, tá bom? A alternativa correta, então, é a alternativa B, menos 12. Então, tá aí, a correção tá feita, tá bom? Vocês têm dúvidas, perguntas? Apesar que a nossa aula já se encerra. Daqui a alguns instantes, o próprio Zoom encerra automaticamente a aula, tá bom? Então, meninos, eu vou postar essa correção lá no Classroom e eu quero que vocês façam direitinho no caderno, por favor, essa correção. Vou passar mais uma atividade, então, na nossa próxima aula de calcular zeros da raiz da função quadrática, para a gente, então, prosseguir depois com os nossos outros conteúdos que a gente ainda tem que ver, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa ou dúvida de alguma coisa? Primeiro ano? Não? Manda para mim, pelo menos, para mim saber. Então tá bom, já que tá todo mundo em silêncio, eu presumo que todo mundo entendeu, né? Então tá bom, meninos, tenham uma boa tarde, um bom dia, um bom resto de manhã ainda, né? Que a nossa manhã ainda não se encerrou. Não sei se vocês têm outra aula hoje, mas se tiverem, boa aula também. A gente se encontra então na sexta-feira, tá? Como combinado, tá bom? Maria Eduarda, tá aqui que você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Luciele. Boa semana para vocês também, tá bom? Então, tchau, meninos. Até a nossa próxima aula, que será na sexta, tá bom? Tchau, tchau, viu? Quem não me entregou essa atividade feita e não mostrou tudo que eu passei no caderno, ainda tem tempo de me mandar. Então, me manda por e-mail ou até mesmo lá no Google Classroom, viu? Por favor. Mas não deixem de enviar, porque isso vale nota, tá bom? Então, meninos, fiquem com Deus. Abraço para vocês. Tchau, tchau, viu? Essa atividade, Gustavo, foi enviada lá no Classroom. Você está tendo acesso lá? Conseguindo acessar? Lá no Classroom, viu? Não, eu lancei na sexta-feira junto com a nossa aula. Tá lá, acabei de entrar aqui no sistema aqui e vi que tá lá postado, no dia 28, viu? Sexta-feira passada, então tem alguns dias. Dá uma olhadinha nas postagens lá, ainda dá tempo de fazer e me enviar, ou por e-mail ou lá mesmo, tá bom? Então tá, tchau meninos, fiquem com Deus, abraços, até a sexta-feira.